6 crianças desapareceram em uma noite. Nenhuma testemunha, nenhum som. Apenas uma mesa posta para uma refeição e talheres ainda quentes. Na aldeia argentina de Choromoro, persiste uma lenda, transmitida em voz baixa pelos mais velhos. A casa de Lujan jamais deveria ter sido despertada. No entanto, em 1994, ela foi. E desde então, aqueles que se aproximam dela nunca mais voltam. Ou nunca mais voltam. Não é uma casa mal assombrada. É uma memória viva. Uma memória faminta. Em 6 de junho de 1994, ao amanhecer, um carteiro bateu à porta da casa de Lujan, como fazia todas as segundas-feiras. Ninguém respondeu. Ele esperou, hesitou e finalmente colocou a carta na caixa enferrujada. Mas, olhando pela janela, sentiu algo estranho. A cortina tremia, embora não houvesse vento. 2 horas depois, alertados por um vizinho que alegou não ver as crianças há vários dias, 2 policiais entraram na casa. O que descobriram deixou uma impressão duradoura neles. Uma mesa ainda posta para 7 pessoas, pratos cheios, sopa ainda congelada pelo frio, como se a refeição tivesse sido interrompida, no meio do ato. Uma cadeira estava virada e um garfo estava cravado no chão, como se tivesse sido atirado com força desumana. Todos os armários estavam fechados. Nenhum sinal de luta, nenhum sangue, nenhuma impressão digital externa. E, no entanto, pessoa. Cada cômodo parece intocado, congelado em uma cena familiar, mas profundamente perturbadora. A sala de estar está banhada por uma luz fraca, e um rádio antigo emite um som crepitante que lembra o batimento cardíaco. Nas paredes, as molduras estão todas inclinadas, ligeiramente, como se algo tivesse se movido pela casa, sem tocar os objetos, mas deixando sua marca. O cheiro é estranho, metálico, com um toque de madeira queimada. E na cozinha, o relógio parou às 13h17. O ponteiro dos minutos parece torto, como se estivesse se esforçando para continuar funcionando. Nenhum animal, nem mesmo o cachorro da família, está presente. Não há um único brinquedo por perto. Nenhum bilhete, nenhum choro. Nada. A polícia vasculhou o porão, mas desceu apenas alguns degraus antes de retornar pálido, recusando-se a falar sobre o que viu. O relatório oficial concluiu que se tratava de um desaparecimento inexplicável, sem sinais de arrombamento ou fuga, mas as fotos tiradas naquele dia nunca foram divulgadas, e todos os policiais presentes no local solicitaram transferências nos meses seguintes. Para alguns, não se tratava apenas de uma casa vazia. Era uma armadilha que se fechava depois que ele engolia o que queria. Ao inspecionar a sala de estar, um dos agentes descobre um objeto que, à primeira vista, parece inofensivo. Uma simples boneca de pano colocada na poltrona perto da lareira. Mas, ao se aproximar, algo imediatamente parece estranho. A textura do tecido é rígida, como se estivesse congelada. O algodão escorre levemente, impregnado de uma substância brilhante. Ao virá-lo, o agente sente um cheiro de cera quente misturado a um perfume pungente. Um cheiro que jamais esquecerá. No entanto, nenhuma vela foi encontrada no cômodo, nenhum castiçal e nenhum vestígio de fogo ou fuligem. É como se a boneca tivesse derretido por dentro, sem calor externo. A boneca pertencia à mais nova, Clara, de 5 anos. Um brinquedo que ela nunca abandonou, segundo os vizinhos. Mas o mais chocante é que seus olhos de botão, antes costurados com segurança, agora estão desaparecidos, arrancados, e em seu lugar 2 minúsculas impressões digitais, como se dedos muito pequenos as tivessem pressionado para dentro. O bombeiro designado para examinar o quarto demora-se um instante diante da boca costurada da boneca. Ele dirá mais tarde, com a garganta seca: ouvi vozes de crianças, mas elas vinham de dentro da lareira. Ao inspecionar os dutos de ventilação, um dos técnicos se recusou a continuar depois de apenas alguns metros.
Ele disse ter visto algo rastejando atrás do metal, em movimento reverso como um inseto, mas com uma figura infantil, o cano é desmontado. Lá dentro, encontramos fios de cabelo amarrados, presos no cadarço de um sapato de criança, queimados em uma das pontas. Alguns especialistas sugerem uma coincidência, decomposição acelerada. Outros falam de um ato ritual, uma encenação mórbida. Mas não é a cera o mais perturbador. É o que um dos investigadores ouve ao sair de casa. Pouco antes de fechar a porta da frente, ele jura ter ouvido. A boneca o chama pelo primeiro nome. Uma vizinha idosa, Dona Morales, afirma, sem sombra de dúvida, ter visto as crianças brincando no quintal 2 dias após o suposto desaparecimento. Ela chega a dizer que ouviu Clara, a mais nova, cantando uma antiga canção de ninar que ela não conhecia, mas cujas palavras parecem permanecer gravadas em sua cabeça, como um eco doloroso. Quando a terra dorme, o sangue respira. Quando a terra dorme, o sangue respira. Mas, de acordo com os registros policiais, isso teria sido impossível. Os primeiros sinais de desocupação datam de pelo menos 8 dias antes desta data. E todos os serviços municipais confirmam isso. Sem eletricidade, sem água, sem movimento detectado pelos postes de luz do bairro. Um trabalhador da estrada acrescenta uma camada de estranheza. Ele afirma ter visto sombras passando pelas janelas, enquanto as cortinas estavam fechadas. Ele não disse nada na ocasião, com medo de ser ridicularizado. Mas esse detalhe estranho surge em outros depoimentos, todos incoerentes, descompassados, como se ao próprio tempo não seguiu mais suas leis nesta casa. Uma das detetives responsáveis pela cena do crime, Valéria Soto, abandonou a investigação 3 dias após sua primeira visita, sem dar explicações. Ela começou a ter ataques de pânico noturnos, falando sozinha e se retraindo. Para as pessoas próximas, sussurrava frases sem sentido. Eles estavam lá, não se mexiam, mas sabiam que eu os vi. Uma noite, ela ligou para a irmã chorando, repetindo: "Tem alguém na escada. Ele está lá há 3 noites. Ele não sobe, ele não desce, ele está observando." Quando seus colegas foram vê-la no dia seguinte, descobriram todas as janelas de seu apartamento cobertas com lençóis pretos. E uma única mensagem rabiscada em um espelho com giz branco. Não é uma casa, é um olho. Esta frase se torna uma obsessão para quem a lê, porque quanto mais os investigadores tentam entender, mais percebem que nenhuma câmera instalada nas proximidades está captando qualquer coisa ao redor da casa de Lujan. As imagens congelam, o som se confunde, e os cães da vizinhança se recusam terminantemente a se aproximar, puxando suas coleiras ou fugindo sem motivo aparente. Algo nos perturba, mas é um mal-estar que não conseguimos nomear. Uma distorção, uma presença passiva, mas invasiva, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração, como se a casa estivesse esperando. 2 semanas após o desaparecimento das crianças, a tensão na aldeia é insuportável. Os boatos se espalham. Alguns dizem que a terra ao redor da casa está doente, que treme levemente à noite, que ressoa sem motivo. Outros afirmam que os silêncios da casa são pesados demais, quase vivos. Então, sem aviso, uma descoberta muda abruptamente a atmosfera. O corpo de Magdalena Lujan, a avó, é encontrada no antigo estábulo, a cerca de 100 metros da casa. Mas este não é um simples enforcamento. A cena é um enigma macabro. Ela não está pendurada pelo pescoço, mas pelos pulsos, suspensa entre 2 vigas como se estivesse crucificada de cabeça para baixo. Suas pernas quase tocam o chão, mas não repousam sobre ele. Seu corpo parece congelado em uma tensão grotesca, como se ela tivesse sido lentamente erguida. Viva, sem sangue, sem hematomas. E, no entanto, seu rosto está irreconhecível, inteiramente coberto por um pano preto, costurado diretamente à sua pele com linha enferrujada. Cada ponto perfura a carne, como uma tentativa deliberada de apagar toda a identidade.
O legista, um profissional renomado, recusa-se a examinar o corpo sozinho. Ele exigirá a presença de 2 testemunhas. Seu relatório médico será breve. Breve demais. Morte inexplicável. Nenhuma causa de morte identificável. Deterioração ritual. Então, em um bilhete manuscrito que ele nunca entregaria oficialmente, ele escreveu uma frase que sua esposa encontraria alguns dias depois em sua carteira. Ela não morreu aqui. Alguém, ou alguma coisa, a trouxe de volta. Ao lado do corpo, sob uma placa de madeira deslocada, os policiais encontraram um pequeno objeto envolto em pano. Um aparelho auditivo para crianças, com as iniciais IL, gravadas à mão. Nenhuma das crianças era oficialmente surda, mas este dispositivo é modificado estranho. Parece um amplificador. Projetado para ouvir além do limiar humano, a análise acústica revelará que o dispositivo está calibrado para captar ondas localizadas em frequências associadas a certos fenômenos sísmicos ou espirituais. Desde esta descoberta, ninguém mais entra sozinho em casa, até os jornalistas estão se mantendo afastados. Algo passou dos limites. E a morte de Magdalena, em vez de fornecer respostas, levanta uma única questão que... enviou isso de volta como uma mensagem. 3 dias após a descoberta do corpo, um técnico da Guarda Civil retornou à propriedade Lujan com uma missão simples: recuperar as antigas gravações de vigilância instaladas ao redor da casa. Na época, um sistema analógico rudimentar cobria todos os cantos da propriedade. Ele queria simplesmente arquivá-las, mas o que descobriu mudaria tudo. A cassete número 3, a que está voltada para o painel traseiro, contém uma sequência improvável. São 2h37 da manhã. Tudo está congelado. Mais ao longe, no pátio, podemos ver uma silhueta borrada, sentado. Nenhuma criança, nenhum adulto poderia ter saído àquela hora, especialmente com o desaparecimento recente. Mesmo assim, o formulário permanece lá, por 42 minutos, parado, quase parado demais. Então, de repente, às 3h19, a câmera fica embaralhada. Um chiado estridente satura o áudio. O técnico ouve repetidamente e decide chamar um especialista em som. Este último aciona a análise espectral e descobre o impensável. O assobio não é aleatório. É um padrão sonorocíclico, quase musical, como uma frequência codificada. Quando ele diminui a velocidade, ouvimos vozes, sussurros, crianças. Eles repetem a mesma frase várias vezes, quase inaudível. Volte, avó, volte. Outro vídeo, mais curto, mostra uma cena interna capturada da cozinha. Uma tomada estática, nada incomum. Mas ao rolar a imagem quadro a quadro, você vê uma fugitivo hombre deslizar para o fundo. No entanto, a porta está trancada por dentro. Os investigadores pensaram que era uma falha na fita magnética, até que um detalhe gelou o sangue de toda a delegacia. Em uma foto, apenas uma mão aparece, colada à vidraça, como uma criança tentando entrar. Mas os dedos são longos demais, finos demais. E acima de tudo, a mão está virada para baixo. Palma da mão voltada para fora, unhas apoiadas no vidro, como se a própria anatomia tivesse sido invertida. Após esta descoberta, todas as fitas estão seladas. Um agente, depois de ver tudo, deixou seu posto no dia seguinte, deixando este bilhete em sua mesa. Não estamos procurando crianças, estamos procurando reflexos. Desde aquele dia, ninguém mais ousa assistir à fita número 7, aquela que dizem ter capturado alguma coisa. Dentro de casa, a noite exata em que as crianças desapareceram. Mas quem se reescreve a cada leitura não é mais uma gravação, é um espelho. O caso está atolado, sem pistas concretas, sem testemunhas. Então, as autoridades fazem o que só se faz em último caso. Vasculham os arquivos históricos, os da cidade, da igreja, da diocese. Eles rastreiam os Lujans até século XIX, quando a propriedade foi adquirida por Ignácio Lujan, um rico proprietário de terras do norte, fugindo de um escândalo familiar do qual poucos se lembram. Mas à medida que você coça, um padrão assustador surge. A cada 33 anos, um acontecimento estranho atinge a linhagem, sempre por volta de 11 de maio, sempre nesta região. Em 1928, 3 crianças Lujan, primas distantes, desaparecem durante um velório na mesma fazenda, sem deixar vestígios. Fala-se de uma luz caindo do céu. Em 1961, uma epidemia de sono atinge as crianças da linhagem. 8 crianças entram em coma na mesma noite. Nenhuma acorda. E em 1994, nada deveria acontecer.
A geração parecia poupada, mas foi neste preciso momento que arquivos do convento de Santa Clara desaparecem misteriosamente em incêndio inexplicável. Este convento já foi o lar de um ramo oculto da família Lujan. Uma carta antiga, encontrada no fundo falso de um antigo missal, é arrepiante. Datada de 1861, escrita por uma freira anônima, ela afirma: eles vêm ao chamado do sangue. Toda vez que a lua está cheia e o silêncio cai sobre o 9º filho, eles fazem a transição. Eles não estão mortos, são lembretes. A palavra nono continua aparecendo nos arquivos. No entanto, em 1994, o último filho dos Lujans foi o 9º filho vivo da geração. E um fato perturbador finalmente ressurge. Um exorcista, enviado à região em 1978 para tratar de um assunto aparentemente sem relação com o assunto, anota uma observação codificada em seu caderno. Cerro de la Llamada, onde as orações são ouvidas ao contrário. Este lugar fica a menos de 3 quilômetros da casa de Lujan. Seu acesso agora é proibido, apagado dos mapas modernos, mas os mais velhos ainda o chamam de o lugar de retorno. O mal-estar está se tornando imenso. Não se trata mais de desaparecimento. É uma repetição cíclica. Um pacto silencioso, talvez ancestral. Algo que a linhagem teria contraído ou sofrido. E se os filhos não tinham fugido, mas simplesmente voltou à chamada. Em 14 de junho de 1994, 42 dias após o desaparecimento, um homem se apresenta à polícia provincial. Seu nome é Ramiro Valdés, agora com 39 anos, ex-membro da Guarda Civil. O que ele diz? Ele sussurra. Não por medo dos homens, por medo do que poderia ser ouvido através das paredes. Ele afirma ter sobreviveu à mesma coisa. Em 1961, ele tinha 5 anos. Seus pais faziam parte de uma família distante de Lujan. O que ele diz é confuso, salpicado de silêncios e ataques de pânico. Mas uma coisa me vem à mente com uma precisão assustadora. Na noite em que ele e outras 8 crianças foram chamados, algo aconteceu. Algo que queria cruzar seus corpos. Não é uma voz, não é um ruído, é uma pressão na sua cabeça. Como se alguém estivesse tentando pensar por você, impor suas imagens, suas palavras, até você acreditar que é você quem está falando. Ele explica que as crianças foram colocadas em uma espécie de círculo, todas deitadas com os olhos abertos, mas congelados. Elas ouviram passos, risos distorcidos e sussurros que se misturavam às suas próprias memórias. Eles não estavam mais em casa. Era o mesmo lugar, mas de cabeça para baixo, como olhar para a sua casa em uma poça de água suja. Tudo se movia lentamente, e havia coisas nos cantos, grandes demais para entrar, mas dava para olhar para dentro. Ele diz que conseguiu resistir graças a uma palavra, apenas uma, que sua avó lhe ensinou a pronunciar, de cabeça para baixo. Um nome antigo. Ele não vai repeti-lo, ele só vai dizer, essa palavra machuca eles. Eles não conseguem entrar se você se lembrar dela, mas ninguém se lembra. Os investigadores interpretam seu depoimento como delírio pós-traumático. Mas um detalhe muda tudo. Ramiro, sem saber, descreve perfeitamente, dentro de um cômodo da casa de Lujan, selado há mais de 50 anos, um cômodo que nem mesmo a polícia visitou até o momento da investigação. Ao entrarem, encontram símbolos esculpidos nas paredes, de cabeça para baixo, e um nome gravado na viga principal. R.V. 1961. Ramiro, arrasado, murmura uma última frase antes de desaparecer no dia seguinte sem deixar rastros. Eles não querem nossos corpos, mas sim nossas memórias, porque é por aí que eles entram. Este depoimento, nunca tornado público, encontra-se agora selado nos arquivos internos do Ministério. Mas uma cópia anônima gravou esta sessão de áudio em um gravador. Esta gravação foi aparentemente encontrada em uma caixa depositada no Vaticano.
Meses se passam. O caso é oficialmente fechado sem mais ações. O processo da família Lujan é encerrado por aridez administrativa. Desaparecimento em massa, inexplicável, provavelmente voluntário. Nenhum nome está sendo investigado. Nenhuma investigação criminal está sendo reaberta. Mas à sombra do silêncio oficial, as línguas se soltam e as mortes começam. O primeiro é o padre local Padre José Alvarado. Ele se opôs ao arquivamento do caso, alegando que alguns símbolos encontrados na casa correspondiam a rituais proibidos que datavam do Concílio de Toledo. 2 semanas depois, ele foi encontrado enforcado na torre sineira de sua igreja. Mas os sinos nunca tocaram. Seu rosto estava fixo em uma careta, como se estivesse sorrindo apesar de si mesmo. Então, é Lúcia Echeverria, um jornalista freelancer que publicou um pequeno artigo intitulado "E se os Lujans não tivessem ido embora?" Ela desaparece a caminho de uma entrevista com um ex-detetive. Seu carro é encontrado em uma estrada na montanha, com o motor ligado e a porta aberta. No banco do passageiro, uma boneca queimada, idêntico ao encontrado na casa. O gravador no banco de trás contém uma gravação de 17 segundos. Ouvimos apenas sua voz, fraca, e depois o sussurro de uma criança repetindo a mesma frase 3 vezes. Eles ainda estão lá. Estão debaixo d'água. Finalmente, um policial, Javier Montalvo, que desce à loucura. Ele participou da investigação inicial. Internado em um hospital psiquiátrico após ter tentado arrancar as orelhas, ele escrevia dia e noite, nas paredes de sua cela, uma série de números incoerentes, desenhos infantis distorcidos, e uma palavra sempre a mesma: reversão. Outros incidentes ocorrem, mas são classificados como acidentes ou suicídios. No entanto, todos têm uma coisa em comum: envolvem pessoas, tendo consultado o processo de Lujan ou entrado na casa. A aldeia de São Miguel do Sul, onde costumava ficar a casa, agora está deserta. Dizem que as crianças nascem lá sem chorar. Dizem que os espelhos não refletem a noite. E que no solstício de inverno, uma luz acende brevemente na velha casa, embora a energia elétrica tenha sido cortada desde 1994. A região foi apelidada de a Zona Invertida pelos moradores locais. As autoridades se recusam a falar sobre isso, mas em certos círculos esotéricos, outro nome circula, sussurrado como uma maldição: a família Espelho. E em algumas versões, disse que a família Luja nunca desapareceu. Mas ela olha, sempre, através de uma reflexão, esperando que nos abramos novamente a porta certa. Ninguém tinha notado esse detalhe, até que um jovem arquivista, Matheus Ruiz, encarregado de digitalizar antigos arquivos da polícia local, se depara com fita VHS não listada, sem rótulos, nenhuma menção nos registros. Curioso, ele insere a fita em um aparelho empoeirado. A tela estala, a imagem salta. Em seguida, uma tomada fixa e mal enquadrada de um salão que ele reconhece imediatamente: a da casa de Lujan. Não há som, mas no vídeo podemos ver claramente toda a família, sentado, perfeitamente imóvel, olhando fixamente para a lente da câmera. O pai, ereto, braços cruzados. A mãe, sorriso congelado. Crianças, mãos nos joelhos, todos os olhos, na câmera. E de repente, um movimento. Ao fundo, atrás do vidro de uma porta, uma figura passa rapidamente. Depois retorna, então para. Não conseguimos distinguir o rosto dele. Apenas um reflexo distorcido, quase humano. Então o vídeo pula novamente e encontramos a mesma cena, mas desta vez a sala está vazia, completamente, exceto a boneca, colocado no centro da sala, em uma cadeira. Ela olha para a câmera e na fita de áudio, uma voz abafada sussurra: "Não foram eles que partiram, fomos nós que fomos esquecidos." Traumatizado, Matteo alerta seus superiores, mas quando eles vêm rever o vídeo, a fita não contém nada. Apenas uma faixa preta, 47 minutos de tela em branco. Nenhum vestígio da cena, nenhuma evidência. Poucos dias depois, Matteo pede demissão. Ele deixa um bilhete curto e rabiscado às pressas. Observe atentamente as fotos de família. Às vezes elas ainda estão lá. E de fato, internautas afirmam ter visto o padre Lujan novamente em fotos recentes tiradas a quilômetros de distância.
ou a silhueta de uma das crianças, borrada nos reflexos de uma janela. Mas o mais perturbador, este é um vídeo postado anonimamente em 2017 em um fórum privado. Uma sequência de 10 segundos, filmada em um shopping center. Ao fundo, uma menina caminha sozinha. Ela segura uma boneca de pano derretida e olha diretamente para a câmera. Então, ela sorriu. A casa de Lujan foi murada em 1998. O prefeito da época, pressionado pela população, assinou um decreto municipal. Proibição formal de entrada, seja de dia ou de noite. E ainda assim, alguns afirmam ter visto uma luz vermelha pisca atrás das cortinas, anos depois. Outros falam de sussurro ouvido enquanto andava de bicicleta, como se uma discussão estivesse se arrastando dentro das paredes. Mas é, acima de tudo, o pássaros que levantam questões. Ninguém voa sobre a casa. Até as aves de rapina voam ao redor dela. Em 2003, um grupo de exploradores urbanos rompeu uma parte do muro externo na tentativa de entrar. Não conseguiram passar da soleira. O vídeo deles, que ficou famoso em fóruns underground, mostra apenas uma cena tremida. Mas nos últimos segundos podemos ouvir claramente uma voz sussurrando no microfone ambiente. Ainda não acabou. Ela ainda está ouvindo. Ainda mais estranho. Os ladrilhos do chão parecem deformado, como se algo debaixo da casa tivesse começado a crescer, a torcer, a respirar. Alguns acreditam que um antigo poço, selado no século XIX, fica sob as fundações. Um poço ao redor do qual as primeiras pedras da casa foram colocadas. Mas ninguém jamais conseguiu localizá-lo. Ou melhor, ninguém queria dizer onde ele está. Hoje, o edifício ainda está de pé. As paredes estão rachando. As janelas estão cegas. Mas se você chegar mais perto, alguns dizem que você sentirá o cheirão calor estranho, gentil, mas intrusivo, como se algo estivesse abaixo da superfície estável esperando para ser acordado. E às vezes, muito raramente, uma boneca aparece nos degraus, colocado ali, direto, como um bilhete pendurado no pescoço. Ainda faltam alguns